O brilho fluorescente da Criatec, uma agência de publicidade no coração do Parque das Nações, em Lisboa, parecia zombar do turbilhão interior de Lúcia Alves. Era o seu primeiro dia. Aos 22 anos, com um diploma fresco em design gráfico e um portfólio recheado de sonhos e traços vibrantes, Lúcia sentia o peso da esperança e o amargo da ansiedade a dançarem no estômago. O Open Space era um mar de secretárias brancas, computadores Mac a zumbir promessas de criatividade e conversas abafadas que soavam a códigos indecifráveis. Engoliu em seco, ajeitando o turbante colorido que coroava o seu cabelo crespo e volumoso, uma afirmação silenciosa da sua identidade, num oceano de penteados mais convencionais. Lúcia Alves, certo? Uma voz masculina, untuosa como azeite velho, cortou os seus pensamentos. Ricardo Pacheco, o seu chefe de equipa, materializou-se à sua frente. Alto, loiro, fato impecável que cheirava a loja cara e a poder. O sorriso era largo, mas não alcançava os olhos azuis, frios como o Tejo numa manhã de janeiro. Bem-vinda à equipa. Estive a ver o teu portfólio. Criativo. A forma como a palavra criativo deslizou da sua língua fez-la sentir-se mais como uma curiosidade exótica do que uma profissional competente. Os primeiros dias foram uma sucessão de pequenas agulhas. Ricardo atribuíra-lhe uma tarefa hercúlea, a criação de uma identidade visual completa para um cliente fantasma, com um prazo que faria um veterano suar. Só para veres como as coisas funcionam por aqui, querida, dissera ele piscando o olho. Lúcia mergulhou no trabalho, movida a café e pela necessidade desesperada de provar o seu valor. Ao seu lado, Sofia Oliveira, uma designer um pouco mais velha, de cabelo castanho curto e olhar perspicaz, ocasionalmente lançava-lhe um olhar que Lúcia não conseguia decifrar. Pena? Simpatia? A apresentação do projeto Fantasma foi, como esperado, um desastre orquestrado. Ricardo dissecou cada slide, cada escolha de cor, cada tipografia, não com a crítica construtiva que um mentor ofereceria, mas com um prazer sádico em apontar falhas inexistentes, temperando cada farpa com um paternalista. Não te preocupes, Lúcia, é normal ao início. Algumas pessoas demoram mais a apanhar o ritmo. Os outros membros da equipa, antes curiosos com a nova colega, agora desviavam o olhar, absortos nos seus ecrãs, deixando Lúcia a afogar-se em vergonha sob o sorriso triunfante de Ricardo. O racismo dele não era o do grafite cru e da violência explícita que a sua avó, criada num bairro social da Amadora, tantas vezes lhe contara sobre outros tempos. Não, o racismo de Ricardo era um veneno subtil, administrado em microdoses diárias de condescendência, piadas inocentes sobre o seu cabelo tão étnico, ou comentários sobre como ela tinha sorte em ter conseguido aquele emprego, considerando as circunstâncias. Lúcia começou a encolher. Os seus turbantes, antes uma explosão de cor, foram gradualmente substituídos por tons mais neutros. O seu almoço, que costumava partilhar na copa com uma ou duas colegas tímidas, passou a ser comido à pressa na sua secretária, os olhos fixos no ecrã para evitar encontros indesejados. A cidade de Lisboa, com o seu sol generoso e a sua promessa de oportunidades, parecia agora cinzenta e hostil, filtrada através do prisma do seu pequeno inferno na Criatec. A avó, com a sua sabedoria ancestral, dissera-lhe ao telefone: Minha neta, há cobras que não picam, mas cujo bafo envenena a alma. Não deixes que te roubem o brilho. Mas como lutar contra um veneno que mal se via, que se disfarçava de normalidade? Sofia foi a primeira fresta de luz. Numa tarde particularmente cinzenta, depois de Ricardo ter brincado numa reunião de equipa, dizendo que a Lúcia devia ter ideias muito ritmadas e cheias de ginga. Para a campanha de um banco conservador, Sofia deixou um post na sua secretária. Ele é um idiota. Numa tarde particularmente cinzenta, depois de Ricardo ter brincado numa reunião de equipa, dizendo que a Lúcia devia ter ideias muito ritmadas e cheias de ginga para a campanha de um banco conservador, Sofia deixou um post-it na sua secretária. O teu trabalho na proposta do banco XPTO era ótimo. Não ligues. Sem assinatura. Lúcia olhou em volta, o coração a bater descompassado. Sofia estava concentrada no seu ecrã, mas quando os seus olhos se cruzaram por um instante, um pequeno sorriso cúmplice formou-se nos lábios dela. O post-it amarelo tornou-se uma âncora. Lúcia guardou-o na carteira, um lembrete silencioso de que talvez não estivesse completamente sozinha. A partir daí, a relação com Sofia desenvolveu-se em sussurros na copa, em olhares de entendimento por cima dos monitores. Sofia, alguns anos mais velha e com mais tempo de casa, conhecia bem as manhas de Ricardo.
Ele é assim com quem ele acha que pode ser, confidenciou Sofia um dia enquanto tomava um café rápido longe dos ouvidos mais atentos. Especialmente se fores mulher ou diferente. A pausa de Sofia foi eloquente. Já vi bons profissionais a irem abaixo por causa dele. Outros simplesmente foram-se embora. E ninguém faz nada? A pergunta de Lúcia saiu mais amarga do que pretendia. Sofia encolheu os ombros, um gesto de resignação que Lúcia começava a conhecer demasiado bem no ambiente corporativo. Recursos humanos? O Ricardo é sobrinho de um dos administradores. Achas que iam fazer ondas por causa de sensibilidades? A palavra sensibilidades ecoou na mente de Lúcia. Era assim que o seu sofrimento era visto? Uma sensibilidade exagerada? A raiva, uma emoção que ela normalmente reprimia, começou a borbulhar. O conselho da avó regressou-lhe. Não deixes que te roubem o brilho. Mas como? Ricardo parecia sentir o seu crescente desafio interno, a sua quase imperceptível mudança de postura. E como um predador que fareja fraqueza, intensificou os ataques. Começou a apropriar-se das ideias de Lúcia em reuniões com clientes, apresentando-as como suas com pequenas modificações, deixando Lúcia a ferver em silêncio, sem provas concretas da sua autoria original. As tarefas mais ingratas, os prazos mais apertados, os comentários mais cortantes, tudo lhe era dirigido. Um dia, Lúcia chegou ao trabalho e encontrou um boneco de voodoo toscamente feito com lã preta e alfinetes espetados, pousado na sua cadeira. Não havia bilhete, não havia assinatura. Apenas o objeto, um símbolo grotesco de malevolência. Olhou em volta. Alguns colegas desviaram o olhar rapidamente, outros cochichavam. Ricardo passou por ela, assobiando com um sorriso nos lábios que lhe gelou o sangue. Sentiu o pânico a subir-lhe pela garganta, o ar a faltar-lhe nos pulmões. Correu para a casa de banho, as lágrimas a brotarem finalmente quentes e amargas. Sofia encontrou-a lá, os olhos vermelhos e o corpo a tremer. Em vez de palavras de consolo fáceis, Sofia foi prática. Tira uma foto disso, Lúcia, com data e hora, e guarda. A voz de Sofia era firme, mas a sua mão, pousada no ombro de Lúcia, era gentil. Temos de começar a reunir artilharia pesada. Aquele boneco foi o ponto de viragem. A humilhação crua, a ameaça velada, a cobardia do anonimato. A raiva de Lúcia cristalizou-se numa resolução fria e dura. Já não se tratava apenas de sobreviver, tratava-se de lutar. O conselho de Sofia plantou uma semente. Lúcia começou a ser meticulosa. Guardava todos os e-mails com instruções dúbias de Ricardo, com prazos impossíveis, com críticas infundadas. Anotava cada comentário, cada piada, cada microagressão num caderno que mantinha escondido na sua mala, com datas, horas e, sempre que possível, o nome de quem poderia ter testemunhado. Sofia ajudava, recordando-lhe detalhes que a sua própria angústia poderia ter turvado. Os dias transformaram-se numa guerra silenciosa. Lúcia executava as suas tarefas com uma precisão quase robótica, a sua mente dividida entre o trabalho de design e a recolha de provas. O seu talento artístico, antes uma fonte de alegria, tornou-se uma ferramenta. Começou a fazer pequenos esboços no seu caderno secreto. Ricardo como uma figura sombria com tentáculos, o escritório como um labirinto opressor. Eram a sua forma de processar, de não deixar que o veneno a consumisse por completo. O bairro social da Damaia, onde a avó ainda vivia e onde Lúcia passava muitos fins de semana, tornou-se o seu refúgio. O cheiro a cachupa no fogão, as conversas animadas dos vizinhos nos pátios, o sorriso caloroso da avó, tudo isso a recarregava. Um dia, enquanto ajudava a avó a tratar do pequeno jardim que ela teimava em manter florido num vaso à janela, Lúcia desabafou, contando tudo, desde as piadas subtis até ao boneco de voodoo. A avó ouviu em silêncio, os seus olhos, que já tinham visto tanto da vida, fixos nos dela. Quando Lúcia terminou, a avó pegou nas suas mãos calejadas. Minha neta, o mal só cresce na sombra. Às vezes é preciso acender uma luz muito forte, mesmo que essa luz te encandeie a ti primeiro. Mas lembra-te, não estás sozinha a segurar essa luz. O projeto decisivo chegou sob a forma de uma campanha de grande visibilidade para um novo cliente internacional, uma marca de cosméticos que se orgulhava da sua inclusividade e diversidade. Ricardo, surpreendentemente, atribuiu a Lúcia a liderança criativa da proposta inicial. Mostra-nos o que vales, Alves, disse ele, com um brilho nos olhos que Lúcia interpretou como um desafio. Não me desapontes. Lúcia dedicou-se de corpo e alma. Viu ali uma oportunidade, não só de provar o seu talento, mas talvez de criar algo tão inegavelmente bom que Ricardo não conseguisse sabotar ou roubar. Trabalhou noite e dia,
pesquisou, desenhou, refinou. Sofia ofereceu-se para rever as suas ideias, dando um feedback honesto e encorajador. A proposta de Lúcia era arrojada, celebrando diferentes tipos de beleza, com um foco particular na representação de mulheres negras de pele retinta, algo que raramente se via nas campanhas portuguesas de grande alcance. A reunião de apresentação interna foi tensa. Ricardo ouviu a apresentação de Lúcia com uma expressão indecifrável. Quando ela terminou, houve um breve silêncio. Alguns colegas pareciam genuinamente impressionados. Ricardo pigarreou. Interessante, Lúcia. Muito passional. Mas talvez um pouco de nicho para um cliente global, não achas? Precisamos de algo com um apelo mais universal. E com isso começou a desconstruir a proposta dela, ponto por ponto, substituindo as imagens mais diversas por modelos brancas convencionais, suavizando a mensagem, tornando-a genérica e inócua. Pegou nas ideias centrais de Lúcia, despiu-as da sua alma e reapresentou-as como uma versão mais polida e comercialmente viável da sua autoria. Lúcia sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Era o roubo mais descarado até então. Mas desta vez ela estava preparada. Durante a sua apresentação, discretamente, tinha usado o seu telemóvel para gravar o áudio da reunião. E Sofia, sentada ao seu lado, tinha feito anotações precisas sobre quem disse o quê. Mais tarde nesse dia, Ricardo chamou Lúcia ao seu gabinete. Olha, Lúcia, começou ele num tom falsamente paternalista, sei que trabalhaste muito nisto e aprecio o esforço. Mas sejamos honestos, ainda te falta alguma maturidade estratégica. A minha versão é a que vai ser apresentada ao cliente. Mas não te preocupes, vou certificar-me de que recebes algum crédito pela pesquisa inicial. Ele sorriu, o sorriso de um predador que acaba de encurralar a presa. Lúcia olhou nos olhos, a sua voz surpreendentemente calma. Ricardo, eu tenho a gravação da reunião e as minhas propostas originais com data e testemunhas. O sorriso de Ricardo vacilou por uma fração de segundo, antes de se recompor numa máscara de indignação. Estás a ameaçar-me, Alves? Depois de tudo o que fiz para te ajudar? Que ingratidão. Ninguém vai acreditar em ti. Talvez não, disse Lúcia, levantando-se, mas estou disposta a descobrir. O confronto final estava próximo. Lúcia e Sofia passaram o fim de semana a organizar o dossiê. E-mails, transcrições de áudio, fotografias, incluindo a do boneco de voodoo, que Sofia tinha conseguido resgatar discretamente do lixo no final daquele dia fatídico, testemunhos escritos de Sofia e, surpreendentemente, de outro colega mais novo, que, encorajado pela coragem silenciosa de Lúcia, se ofereceu para corroborar alguns dos incidentes de assédio verbal. O dossiê era um retrato frio e detalhado de meses de abuso psicológico e racial. Decidiram que os recursos humanos, dada a ligação familiar de Ricardo, não seriam o caminho. Sofia, através de um contacto antigo, conseguiu o e-mail pessoal de uma das administradoras não executivas da empresa, uma senhora conhecida pela sua postura ética e pela defesa de causas sociais. Era uma aposta arriscada. Na segunda-feira de manhã, com o coração a martelar contra as costelas, Lúcia carregou no botão enviar. O assunto do e-mail era simples: denúncia confidencial de assédio moral e discriminação racial na Criatec. A resposta não tardou. Menos de 24 horas depois, Lúcia recebeu um e-mail da assistente da administradora solicitando uma reunião confidencial para o final da semana. Ricardo, nos dias que se seguiram, pareceu estranhamente contido, quase ausente. Lançava a Lúcia olhares carregados de uma fúria mal disfarçada, mas não houve novos incidentes. O ar no escritório estava pesado, carregado de uma tensão palpável. Alguns colegas pareciam ter percebido que algo estava a acontecer. Os cochichos tornaram-se mais frequentes, os olhares mais curiosos. A reunião com a administradora, Dona Isabel Quadros, foi num pequeno gabinete discreto, longe da azáfama do open space. Dona Isabel era uma senhora de cabelos prateados e olhar penetrante, que ouviu o relato de Lúcia com uma atenção inabalável, interrompendo apenas para fazer perguntas precisas. Sofia acompanhou Lúcia, oferecendo apoio moral e corroborando os factos, quando necessário. Lúcia, embora nervosa, apresentou o seu caso com uma clareza e uma dignidade que surpreenderam até a si mesma. O dossiê, com as suas provas meticulosamente organizadas, falava por si. Quando Lúcia terminou, Dona Isabel permaneceu em silêncio por um momento, os seus dedos tamborilando suavemente na mesa. Isto é profundamente perturbador, Lúcia, disse finalmente, a sua voz calma mas firme. E quero que saibas que levo estas alegações com a máxima seriedade.
Ninguém nesta empresa, independentemente do seu apelido ou posição, está acima de um comportamento ético e respeitoso. Nos dias seguintes, uma equipa de investigação externa, contratada diretamente por Dona Isabel, desembarcou na Criatec. Entrevistaram Lúcia, Sofia, o colega que se ofereceu para testemunhar e outros membros da equipa, incluindo Ricardo. O ambiente no escritório tornou-se quase irrespirável. Ricardo tentou manter uma fachada de normalidade, mas a sua arrogância habitual estava tingida de uma ansiedade mal contida. Tentou aproximar-se de Lúcia uma vez, no corredor, com um tom ameaçadoramente doce. Espero que saibas o que estás a fazer, Lúcia. Há reputações em jogo. E algumas nódoas são difíceis de limpar. Lúcia, lembrando-se das palavras da avó sobre a luz forte, apenas o olhou nos olhos e disse: A única nódoa que me preocupa é a da injustiça, Ricardo. E essa estou determinada a limpar. Ele afastou-se, visivelmente abalado pela sua inesperada firmeza. O clímax não foi uma cena de gritos ou confrontos públicos, mas sim o desenrolar silencioso e implacável da investigação. Cada entrevista, cada documento analisado, era mais um prego no caixão da carreira de Ricardo na Criatec. Lúcia e Sofia observavam à distância, um misto de esperança e apreensão a consumir-lhes os pensamentos. Haveria verdadeira justiça, ou o poder e as ligações de Ricardo prevaleceriam? A tensão atingiu o auge quando, 2 semanas após a denúncia, Ricardo foi chamado ao gabinete de Dona Isabel. A porta fechou-se e assim permaneceu por quase 2 horas. Quando Ricardo saiu, o seu rosto estava pálido, a sua postura arrogante desmoronada. Não olhou para ninguém, caminhou diretamente para a sua secretária, começou a arrumar as suas coisas numa caixa de cartão e, sem uma palavra, abandonou o edifício. Mais tarde nesse dia, um e-mail interno da administração anunciava a saída imediata de Ricardo Pacheco, agradecendo-lhe pelos anos de serviço e anunciando uma revisão completa das políticas de conduta e dos canais de denúncia da empresa. Não havia menção direta ao caso de Lúcia, mas para quem sabia, a mensagem era clara. Lúcia leu o e-mail sentada à sua secretária. Uma onda de emoções contraditórias varreu-a. Alívio, sim, um alívio imenso que lhe afrouxou os músculos tensos. Mas também exaustão, uma tristeza residual pela batalha que tivera de travar e uma estranha sensação de vazio. A guerra tinha acabado, mas as cicatrizes, embora invisíveis, permaneceriam. Sofia aproximou-se, pousando uma mão no seu ombro. Conseguimos, Lúcia. Havia um brilho de orgulho nos olhos dela. Lúcia sentiu um pequeno sorriso a despontar-lhe nos lábios. Sim, Sofia, conseguimos. Olhou para a planta na sua secretária, uma pequena suculenta que tinha teimado em sobreviver apesar da atmosfera pesada do escritório. Parecia um pouco mais verde, um pouco mais viçosa. Os meses que se seguiram foram de transição. A Criatec, sob a supervisão atenta de Dona Isabel Quadros, implementou novas formações obrigatórias sobre assédio e discriminação e criou um canal de denúncias verdadeiramente anônimo e independente. Alguns colegas que antes se mantinham distantes, agora aproximavam-se de Lúcia com um respeito recém-descoberto, alguns até pedindo desculpa pela sua passividade anterior. O ambiente, embora ainda com as suas complexidades corporativas, tornou-se mais respirável, menos hostil. Lúcia, no entanto, sentia que uma parte dela já não pertencia àquele lugar. A batalha tinha-lhe custado energia, mas também lhe tinha ensinado sobre a sua própria força e sobre o poder da sua voz. O brilho que a avó temia que lhe roubassem não só não se apagara, como parecia agora mais intenso, alimentado pela chama da justiça conquistada. Decidiu que precisava de um novo começo, num lugar onde pudesse ser simplesmente Lúcia, a designer talentosa sem o peso da história de Ricardo Pacheco. Com o apoio de Sofia, que se tornara uma amiga próxima, e com um portfólio enriquecido pela sua resiliência e por alguns projetos que finalmente conseguiu desenvolver sem sabotagem, começou a procurar outras oportunidades. Não demorou muito. Uma pequena agência de design focada em projetos com impacto social, sediada na Moraria, um dos bairros mais multiculturais e vibrantes de Lisboa, ficou encantada com o seu trabalho e mais ainda com a sua história, que Lúcia partilhou de forma ponderada durante a entrevista, focando na sua aprendizagem e crescimento. Ofereceram-lhe uma posição que não só valorizava o seu talento, mas também a sua perspectiva única. No seu último dia na Criatec, Lúcia caminhou pelo open space com uma leveza que não sentia há muito tempo. Deixou a pequena suculenta na secretária de Sofia com um bilhete para que continue a florescer. Obrigada por tudo.
A vida na nova agência era diferente. O ambiente era colaborativo, as hierarquias menos rígidas e havia um respeito genuíno pela diversidade de pensamento e de experiências. Lúcia encontrou ali um espaço para crescer, para experimentar, para usar a sua arte de formas que nunca imaginara. Começou um projeto pessoal, um blog de ilustração anónimo intitulado Traços de Luz na Sombra. Nele, através de desenhos poderosos e legendas concisas, contava pequenas histórias sobre microagressões, sobre resiliência, sobre a beleza encontrada na diferença. Não mencionava nomes nem lugares específicos, mas a autenticidade das suas emoções e das situações retratadas ressoou com muitas pessoas. O blog começou a ganhar seguidores, a gerar conversas. Pessoas partilhavam as suas próprias histórias nos comentários, agradecendo a Lúcia por lhes dar voz. Um dia recebeu um e-mail de uma jovem estudante de arte de Coimbra, também negra, que lhe contava como as suas ilustrações a tinham ajudado a sentir-se menos sozinha e a encontrar coragem para denunciar um professor que fazia comentários racistas. Lúcia leu o e-mail com lágrimas nos olhos. Aquela era a verdadeira vitória. Aquela era a luz forte, sobre a qual a avó falara. A sua relação com Sofia manteve-se sólida. Encontravam-se regularmente para almoçar, partilhando novidades e rindo das peripécias da vida. Sofia contava que na Criatec as coisas tinham realmente mudado para melhor e que a história de Lúcia se tornara uma espécie de lenda discreta, um lembrete do que podia acontecer quando alguém decidia que já bastava. Numa tarde soalheira de primavera, Lúcia estava sentada num banco no miradouro da Senhora do Monte, a desenhar no seu caderno. O sol aquecia-lhe o rosto. A brisa trazia o cheiro das árvores em flor e o som distante do fado vindo de Alfama. Olhou para a cidade a seus pés, Lisboa com as suas colinas, os seus telhados cor de laranja, o Tejo a brilhar ao fundo. Já não era uma cidade cinzenta e hostil. Era a sua cidade, um lugar de luta, sim, mas também de beleza, de comunidade e de infinitas possibilidades. A avó, agora com a saúde um pouco mais frágil, mas o espírito sempre vivo, tinha-lhe dito na última visita: "Vês, minha neta, a tua luz não só te iluminou a ti, como começou a iluminar o caminho de outros. Esse é o maior presente que podes dar." Lúcia sorriu. O seu turbante, hoje de um amarelo vibrante como o sol, parecia irradiar alegria. Sabia que a luta contra o preconceito não tinha um fim definitivo, que haveria sempre novas sombras a desafiar. Mas agora ela conhecia a força da sua própria voz, o poder da sua arte e a importância de ter aliados ao seu lado. E isso, ela sabia, era mais do que suficiente para continuar a acender luzes onde quer que fosse preciso. O seu traço no caderno era firme, confiante. Estava a desenhar uma jovem mulher de costas, a olhar para um horizonte vasto e promissor, um pequeno pássaro a levantar voo do seu ombro. A legenda, pensou ela, seria simples: voa. O blog Traços de Luz na Sombra continuou a crescer, não em fama estrondosa, mas em impacto silencioso. Lúcia nunca revelou a sua identidade, preferindo que as ilustrações falassem por si. Começou a receber convites para participar anonimamente em pequenas exposições coletivas online focadas em arte e ativismo. Uma galeria de arte comunitária no Intendente, um bairro conhecido pela sua efervescência cultural e diversidade, interessou-se pelo seu trabalho e propôs-lhe uma pequena mostra individual, ainda sob o seu pseudônimo artístico. A ideia assustou-a e entusiasmou-a em igual medida. Partilhou a notícia com Sofia e com a avó. Sofia, pragmática como sempre, ajudou a pensar nos aspectos logísticos. A avó, com um brilho nos olhos, disse simplesmente: "Chegou a hora de mais gente ver a tua luz, mesmo que não saibam o teu nome. A arte fala uma língua que todos entendem, minha querida." A exposição foi um sucesso modesto, mas significativo. Pessoas de diferentes origens e idades paravam em frente aos seus desenhos, alguns comovidos, outros pensativos. Lúcia esteve presente na inauguração, misturada na multidão, observando as reações. Ouviu um grupo de jovens estudantes a discutir animadamente uma das suas ilustrações, que retratava o peso invisível das microagressões diárias. Sentiu um calor familiar no peito, o sentimento de conexão, de não estar sozinha. Ricardo Pacheco, soube através de Sofia, tinha desaparecido do radar profissional em Lisboa. Constava que se mudara para o estrangeiro, tentando recomeçar onde a sua reputação não o precedesse. Lúcia não sentia prazer na sua queda, apenas uma aceitação sombria de que as ações têm consequências. A sua luta nunca fora por vingança, mas por dignidade e justiça.
Numa das suas visitas à Damaia, encontrou o antigo professor da adolescência, aquele que elogiara o seu trabalho em privado, mas hesitara em exibi-lo. Ele agora estava reformado, os cabelos mais brancos, o olhar cansado. Reconheceu Lúcia e, para surpresa dela, pediu-lhe desculpa. Eu devia ter tido mais coragem naquela altura, Lúcia, disse ele, a voz embargada. O teu talento era evidente. Eu fui um cobarde. Lúcia aceitou o pedido de desculpas. Era mais um pequeno círculo que se fechava, mais uma sombra que se dissipava. A sua vida em Lisboa encontrou um novo ritmo. Continuava a trabalhar na agência da mouraria, onde as suas ideias eram valorizadas e a sua perspectiva como mulher negra era vista como um ativo, não um entrave. Continuava a desenhar para o Traços de Luz na Sombra, mas também começou a aceitar pequenos trabalhos de ilustração freelance para organizações não governamentais que trabalhavam com direitos humanos e inclusão social. Um dia, a agência onde trabalhava ganhou um concurso para desenvolver uma grande campanha de sensibilização contra a discriminação racial para a Câmara Municipal de Lisboa. O diretor criativo, um homem brasileiro chamado Caio, que sempre incentivara Lúcia, chamou-a ao seu gabinete. Lúcia, disse ele com um sorriso largo, acho que este projeto tem o teu nome escrito nele. Queres liderar a equipa criativa? Lúcia sentiu um arrepio. Era um desafio enorme, de grande visibilidade. Lembrou-se da proposta que Ricardo sabotara, da dor e da humilhação. Mas lembrou-se também da sua força, da sua resiliência, da avó de Sofia, das pessoas que o seu blog tocara. Olhou para Caio, um sorriso confiante a iluminar-lhe o rosto. Sim, Caio, quero muito. A campanha foi um marco. Lúcia e a sua equipa criaram algo poderoso, autêntico e profundamente humano. Usaram testemunhos reais, anonimizados, retratos fotográficos impactantes de lisboetas de todas as origens e ilustrações que falavam diretamente ao coração. A campanha espalhou-se pela cidade, em mupis, nos autocarros, nas redes sociais. Gerou debate, provocou reflexão. Pela primeira vez, Lúcia sentiu que o seu trabalho estava a ter um impacto real e visível na cidade que amava. Numa noite fria de outono, Lúcia, Sofia e a avó, agora numa cadeira de rodas, mas com o espírito indomável de sempre, estavam na Praça do Comércio, onde um dos grandes painéis da campanha de Lúcia estava exposto. A imagem era uma ilustração estilizada de muitas mãos diferentes, de todas as cores e tamanhos, a erguerem juntas o sol sobre a silhueta de Lisboa. A avó olhou para o painel, depois para Lúcia, os olhos a brilhar. Lembras-te do que te disse sobre a tua luz, minha neta? Lúcia sentiu. Agora, continuou a avó, a voz embargada de emoção, toda a cidade pode vê-la. Lúcia abraçou a avó com força, sentindo o cheiro familiar à alfazema e a força inabalável daquela mulher que fora o seu farol durante toda a vida. Sofia juntou-se ao abraço, e as três ficaram ali por um momento, unidas pelo afeto e pela jornada partilhada. O vento frio de outono que soprava do Tejo não conseguia apagar o calor que sentiam. Os anos seguintes trouxeram mais desafios e mais crescimento para Lúcia. A sua reputação como designer talentosa e como uma voz importante na luta pela inclusão consolidou-se. Continuou a trabalhar em projetos que lhe enchiam a alma, recusando aqueles que iam contra os seus princípios. O Traços de Luz na Sombra evoluiu para uma pequena fundação que apoiava jovens artistas de comunidades marginalizadas, oferecendo workshops, mentoria e pequenas bolsas de estudo financiadas através da venda de prints das suas ilustrações e de doações. Sofia tornou-se diretora criativa na Criatec, anos depois da saída de Ricardo e após uma reestruturação significativa impulsionada por Dona Isabel Quadros, que se manteve uma aliada discreta de Lúcia ao longo dos anos. As duas amigas continuavam a ser confidentes, celebrando as vitórias uma da outra e oferecendo apoio nos momentos difíceis. Numa tarde de verão, quase uma década depois do seu primeiro dia atribulado na Criatec, Lúcia caminhava pelas ruas da Alfama. O sol dourava as paredes caiadas, as buganvílias transbordavam dos vasos e o som melancólico de uma guitarra portuguesa pairava no ar. Ia a caminho de uma pequena escola primária no bairro, onde ia dar um workshop de desenho a convite de uma professora que seguia o seu trabalho. Ao passar por uma esplanada, viu um rosto que lhe pareceu vagamente familiar. Um homem de meia idade, cabelo ralo e grisalho, roupas modestas, a beber um café sozinho, o olhar perdido no vazio. Demorou um momento a reconhecê-lo. Era Ricardo Pacheco. A arrogância desaparecera, substituída por uma aura de derrota e resignação.
Os seus caminhos nunca mais se tinham cruzado diretamente desde a sua saída da Criatec. Lúcia sentiu um breve aperto no coração, não de ódio nem de triunfo, mas uma espécie de tristeza pela forma como o rancor e o preconceito podiam corroer uma pessoa por dentro. Ele não a viu. Lúcia continuou o seu caminho, sem olhar para trás. O passado estava resolvido, as suas feridas tinham cicatrizado, transformando-se em fontes de força e empatia. Ao chegar à escola, um grupo de crianças barulhentas e curiosas recebeu-a com sorrisos rasgados. Uma menina negra, de tranças coloridas e olhos brilhantes como estrelas, correu ao seu encontro, mostrando-lhe um desenho que fizera um sol enorme e sorridente. "Olha o que eu fiz", disse a menina, orgulhosa. Lúcia ajoelhou-se, admirando o desenho. "Está lindo, meu amor, que sol tão cheio de luz." A menina sorriu ainda mais. "É para ti, porque tu também és cheia de luz." Lúcia sentiu os olhos a umedecerem-se. Abraçou a menina com força. Ali, naquele abraço inocente, naquela pequena obra de arte cheia de esperança, estava a confirmação de tudo pelo que lutara. O seu trabalho, a sua voz, a sua simples existência estavam a acender pequenas luzes no mundo. E essas luzes, juntas, tinham o poder de dissipar qualquer sombra. Olhou para o céu azul de Lisboa, o coração cheio de uma gratidão serena. A jornada fora longa e árdua, mas cada passo valera a pena. Ela continuaria a desenhar, a lutar, a inspirar. Porque, como a avó sempre dissera, o brilho, uma vez encontrado e partilhado, nunca mais se apagava. A oficina de desenho na escola primária da Alfama tornou-se um evento regular. Lúcia descobriu um prazer imenso em partilhar a sua paixão com as crianças, em ver os seus rostos iluminarem-se ao descobrirem o poder da criatividade. Ensinava-lhes não apenas técnicas de desenho, mas também a importância de expressarem as suas emoções, as suas histórias, as suas identidades únicas através da arte. Muitas daquelas crianças vinham de contextos difíceis, carregando os seus próprios fardos invisíveis. Para elas, aquele pequeno estúdio improvisado na sala de aula tornou-se um refúgio, um lugar onde podiam sonhar e ser vistas. Um dia, a professora que a convidara, uma mulher enérgica chamada Helena, comentou: "Sabes, Lúcia, desde que começaste a vir, notei uma diferença enorme nestes miúdos. Estão mais confiantes, mais participativos. A tua presença aqui é mais do que ensinar a desenhar, é ensinar a acreditar." Essas palavras tocaram Lúcia profundamente. O seu trabalho com a Fundação Traços de Luz na Sombra também se expandia. Conseguiram um pequeno espaço cedido pela Junta de Freguesia de Arroios, outra zona vibrante e multicultural de Lisboa, e transformaram-no num ateliê comunitário. Ali, jovens de todas as origens podiam ter acesso a materiais de arte, participar em workshops gratuitos e receber mentoria de artistas estabelecidos que Lúcia conseguira mobilizar para a causa. Sofia era voluntária regular, ajudando com a organização e, por vezes, arriscando-se a dar uns workshops de criatividade para não criativos, como ela brincava. A história de Lúcia, embora ela nunca tivesse contado publicamente com todos os detalhes, inspirava aqueles que a conheciam. A sua antiga empresa, a Criatec, sob a nova liderança e com a influência contínua de Dona Isabel Quadros, tornou-se uma patrocinadora regular da Fundação. Era uma forma de reconhecimento, um pedido de desculpas tácito e um compromisso com um futuro mais justo. Lúcia nunca se considerou uma heroína. Via-se como alguém que, confrontada com a injustiça, escolhera não se calar. A sua arma fora a sua arte, a sua resiliência e a solidariedade daqueles que acreditaram nela. Sabia que o racismo e a discriminação não desapareciam por magia, que eram monstros persistentes com muitas cabeças. Mas também sabia que cada ato de coragem, cada voz que se erguia, cada mão que se estendia em apoio, enfraquecia esses monstros. Numa noite de verão, durante a festa anual do bairro de Arroios, o ateliê da Fundação estava de portas abertas, exibindo os trabalhos dos jovens artistas. Havia música, comida partilhada, risos e uma atmosfera de celebração comunitária. Lúcia observava tudo com um sorriso sereno. Viu a menina de tranças coloridas da Alfama, agora um pouco mais crescida, a explicar com entusiasmo o seu mais recente desenho a um grupo de visitantes. Viu jovens de diferentes etnias a colaborarem num mural, as suas tintas a misturarem-se em novas e belas harmonias. A avó, embora já muito idosa e frágil, fizera questão de estar presente, sentada numa cadeira no canto, os olhos brilhando de orgulho. Lúcia aproximou-se e segurou-lhe a mão enrugada. "Estás feliz, minha neta?" perguntou a avó, a voz um sussurro. "Muito feliz, avó", respondeu Lúcia, a voz embargada.
Obrigada por me teres ensinado a procurar a luz. A luz sempre esteve dentro de ti, querida, disse a avó. Tu só precisaste de coragem para a deixar brilhar bem forte. Mais tarde, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu de Lisboa, Lúcia encontrou-se sozinha por um momento, a olhar para o mural vibrante que os jovens tinham criado. Representava uma árvore imensa, com raízes profundas e galhos que se estendiam em todas as direções, cada folha pintada por uma mão diferente, em cores e estilos únicos, mas juntas formando uma copa magnífica e coesa. No tronco da árvore alguém tinha escrito, em letras tímidas mas firmes: Juntos somos mais fortes. Lúcia sorriu. Aquela era a essência de tudo. A sua jornada fora solitária no início, mas transformara-se numa melodia polifônica de vozes e cores. O caminho à frente ainda seria longo, com os seus próprios desafios e as suas próprias sombras. Mas Lúcia Alves, a artista, a ativista discreta, a mulher que aprendera a transformar a dor em beleza e a injustiça em ação, estava pronta. Com o seu caderno de esboços na mão e o coração cheio de esperança, continuaria a traçar novos caminhos, a acender novas luzes, a pintar um futuro onde cada brilho, por mais pequeno que fosse, tivesse espaço para resplandecer. Lisboa, a sua cidade de contrastes e resiliência, seria a sua tela. E a sua vida, a sua obra-prima em constante construção. Os anos continuaram a passar, trazendo consigo as inevitáveis mudanças da vida. A avó de Lúcia partiu serenamente, deixando um legado de amor e sabedoria que Lúcia carregaria para sempre no coração. A Fundação Traços de Luz na Sombra tornou-se uma referência em Lisboa, um farol de esperança e oportunidade para muitos jovens. Lúcia, embora continuasse a ser a força motriz por detrás da organização, aprendeu a delegar, a confiar na equipa talentosa e dedicada que reunira à sua volta, permitindo-se também focar mais na sua própria arte. Publicou um livro de ilustrações que compilava muitos dos seus trabalhos do blog, acompanhados de pequenas reflexões. Intitulava-se simplesmente Cores da Dignidade. O livro não se tornou um best-seller estrondoso, mas encontrou o seu público, tocando corações e mentes de forma silenciosa e profunda. Foi traduzido para algumas línguas, levando as suas mensagens para além das fronteiras de Portugal. Sofia continuou a ser a sua amiga e confidente. Casou-se, teve filhos, mas a ligação entre as duas mulheres permaneceu inabalável, um testemunho da solidariedade forjada nos momentos mais difíceis. Ocasionalmente, ainda recordavam, com um misto de incredulidade e orgulho, os dias tensos na Criatec e a pequena revolução silenciosa que tinham iniciado. Um dia, Lúcia recebeu um convite inesperado. Uma universidade em Lisboa queria atribuir-lhe um doutoramento honoris causa pelo seu contributo para a arte, para a inclusão social e para a defesa dos direitos humanos através do seu trabalho com a Fundação. A princípio, Lúcia hesitou. Nunca procurara reconhecimento formal, sentia-se quase desconfortável com a ideia. Mas Sofia e os seus colegas da Fundação insistiram. Isto não é só sobre ti, Lúcia, disse Sofia. É sobre validar o tipo de trabalho que fazes. É sobre inspirar outros. No dia da cerimônia, Lúcia subiu ao púlpito, vestida com a toga acadêmica sobre um vestido simples de linho, o seu cabelo crespo adornado com um discreto arranjo de pequenas flores brancas. Olhou para a audiência, estudantes, professores, amigos, membros da sua comunidade do ateliê. Sentiu a presença da avó ali, de alguma forma. O seu discurso foi breve, mas emotivo. Falou sobre o poder da arte para curar e para desafiar, sobre a importância de ver e de ser visto, sobre a responsabilidade de cada um em construir um mundo mais justo. Muitas vezes, disse ela, a voz firme, as maiores batalhas não são travadas com armas, mas com coragem, com empatia, com a determinação de não deixar que as sombras apaguem a nossa luz interior, nem a luz daqueles que nos rodeiam. Cada um de nós tem um traço único para adicionar à tela da humanidade. Que escolhamos usar as nossas cores mais vibrantes, as nossas linhas mais ousadas, para pintar um futuro onde a dignidade não seja um privilégio, mas um direito inalienável de todos. Ao terminar, o auditório prorrompeu em aplausos. Lúcia sorriu, um sorriso genuíno e luminoso. A jornada tinha sido longa, desde aquele primeiro dia assustado na Criatec até aquele momento de reconhecimento. Sabia que ainda havia muito por fazer, muitas histórias por contar, muitas luzes por acender. Mas, naquele instante, permitiu-se sentir a plenitude do caminho percorrido. Mais tarde, ao sair da universidade, enquanto o sol de fim de tarde pintava o céu de Lisboa com tons dourados e rosados,